Fala, fala minha tropa. Hoje começando mais um vídeo para vocês. Vamos jogar mais um joguinho. Só que não vai ser Free Fire hoje. Hoje vai ser, sabe o que? Roblox. Também é porque eu quero mostrar. Todo mundo sabe aquela trend, né? I'm gonna run away. And it's about to say when you be funny, run away. Ó, tropa. Essa é a minha skin do Roblox. Ó, toma lapadão. Esperar carregar. Foi, eu acho que foi.